pelo profeta Isaías. Ele diz assim: entre as maiores cidades, uma das pequenas cidades, em cidade de Juda, em Belém, nascerá o Salvador, que será a salvação de Israel. Ele se chamará Manoel, significará Deus conosco. Ele salvará todas as nações. Todo que nele crê não ficará confundido. Mas no último dia ressuscitarás dos mortos. Então, Deus prometeu uma ressurreição através de Jesus. Por isso nós precisamos de agradecer a obra que Jesus nos fez. Porque ele veio pelo verbo divino no ventre de Maria e se fez homem, mas ele era um homem como nós, comia e bebia, trabalhava também. Eu trabalhava mais José nas águas, no cabo da enxada, e quando eu era na seca eu trabalhava de carpinteiro junto com José, que era o padrasto dele. E aquele homem cresceu tão humilde, um cara todo simples, aquele cara, e ninguém pensaria que aquele homem era o rei dos reis, senhor do meu senhor. Mas ele não puxou para pôr coroa de ouro na cabeça. Ele não puxou para comprar carro para ele andar. Ele não puxou para comprar um cavalo para ele andar no deserto. Ele podia, Jesus, naquela época, o carro dos reis era camelo. Os carros dos reis naquela época era camelo. Compreendeu? Um camelo naquela época valia muitos R$1.000. Era dinheiro de comprar mais do que uma carreta aqui, compreendeu? Naquela época, ele era o carro dos reis. Jesus podia comprar? Podia. Mesmo que ele benziu três peixes e 5 pães e virava aquele número de muitas mil. Se eu quisesse fazer surgir muitos camelos também, eu fazia para ele. Mas eu não quis. Eu preferi andar de pé, de chinés, com os pobres, com os pecadores, ex-leproso, ex-surdo, ex-cego, ex-leproso. Ele preferiu andar com aquela qualidade de gente, mas para poder conservar o poder do pai dele nele. Quando ele falava para um ressuscitar, ele ressuscitava na hora. Por quê? Porque ele era simples, ele não exaltava. Jesus não queria ter fama. Ele fazia o milagre e pedia para não contar que foi ele que fez. De tanto que Jesus era simples. Então assim, foi abrindo a porta da salvação, mostrando para o homem que a salvação é minoria, a salvação é humildade, a salvação é simplicidade, a salvação não é granduria. Então, todo que passa da granduria, ele já vem das trevas, não da luz, porque Deus diz que grande é só ele. Não existe ele que manda a chuva, manda o sol para brilhar, ele para nós aquecer, ele manda o vento para poder nos respirar. Tudo ele que manda para nós e fornece a nossa vida. Mas nós somos mal agradecidos. É por isso que os homens e as mulheres andam padecendo, gemendo e chorando. E clamando. Muitas vezes pensa que Deus nem não está olhando para ele. Não é porque Deus não está olhando. É porque você abriu a porta das trevas para reinar com ela. Porque quando você abre a porta da luz para reinar com você, Jesus também brilha a luz dele, como brilha na aurora, para brilhar os teus caminhos, os teus passos, a sua saúde, os teus passos. Mas se você não for seguidor de Jesus, sentir vergonha da palavra de Jesus, ele também vai envergonhar de todo aquele que se envergonhar dele. Por isso que eu não se envergonho, porque Deus é tudo em minha vida, graças a Deus. Mas ele é Deus na minha vida porque eu sou um cara temente a ele, com todo o meu pecado, mas eu prosto na frente dele. Ele sabe que somos pecadores. Jesus sabe que todos nós somos pecadores, mas ele quer ver a nossa humildade, ele quer ver a nossa constância, ser constante na presença dele e também com nossos irmãos. Porque se nós falar que ama Deus e não amar os nossos irmãos também, é mentira nossa. Nós estamos mentindo. Ele diz que é mentiroso. Aquele que disser que me ama e não amar os teus irmãos é mentiroso. Ele diz dentro da Bíblia, Jesus. Então não adianta nós querer se exaltar e fazer por causa dos nossos irmãos, porque às vezes é mais pobre do que você, porque dinheiro não salva ninguém. O que salva nós é a nossa humildade, é a nossa constância de bondade e de justiça. Vestir os maltrapintos, dar pão ao faminto, calçar os que está descalço, dar hospedagem quem está sem hospedagem, socorrer o órfão e a viúva e também o estrangeiro. Esse é o mandamento de Deus. Ele disse que se nós fazermos assim, ele brilhará a luz dele na nossa frente como brilha a aurora. E aí a nossa justiça se rompe na nossa frente com capacete e coraça de salvação. Amém? Receba aí
aonde esse vídeo for andar aí nessa internet aí, no Brasil e em todo o território, que vocês põem essa palavra no coração de vocês, é uma palavra de salvação que eu estou pregando para vocês. Conheçam o Evangelho, milhares conhecem, mas guardar a palavra do Evangelho só algum que guarda. Porque Jesus diz que muitos, ele diz assim, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Que ele diz assim, nem todos chamarão o Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Nós temos que fazer por onde, do dia que nós morrer, que nós fechar os olhos, nós abrir os olhos na luz de Deus, para não abrir os olhos nas trevas. Porque as pessoas pensam que morreu, acabou, enganou. O dia que morre, se você tiver servido a Deus com todo carinho e servido os seus irmãos, você vai abrir os olhos na luz, porque você foi imitador de Jesus. Jesus não vai salvar ninguém que não é seguidor dele. Ele diz que ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida e a luz. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas andará na luz, amém? Receba aí essa palavra, põe no coração de vocês, ajuda na obra. Põe o dedo aí, ó, e dá um like aí, compartilha esse louvor que estou cantando aqui agora, para outros irmãos também receber essa palavra de salvação, porque tem muitas pregações na terra, tem muitas pregações certas e tem muitas também variadas. Porque Jesus diz, cuidado que no fim das eras não seja seduzido pelos falsos profetas. Ele diz, muitos virão falando em meu nome, mas não são dos meus. Sabe por quê? Uai, pregador, mas você está falando assim, então não adianta pregar, adianta. Adianta você pregar a verdade. É só você pregar a verdade, que está dentro da Bíblia. Não pregar falsidade e nem ficar inventando as coisas para poder iludir as pessoas. A pessoa muitas vezes está ali revelando para as pessoas ali, sendo que não sabe nem da vida dele o que vai acontecer, e ele está revelando os outros. Então nós temos que, a revelação que Deus deixou foi o Evangelho verdadeiro. Mas não com aumento e nem diminuir. Temos que pregar conforme Jesus abriu a porta da salvação para nós. A pregação de Jesus foi uma porta que ele abriu para a nossa salvação. Se nós sair fora do crivo dela, nós ficaremos de fora. Amém? Que ele diz que todo que passar por outra porta do aprisco das ovelhas serão ladrão e salteador. O que significa essa palavra? É porque quer pregar o Evangelho, mas quer passar por outra porta do Evangelho de Jesus. Ele quer pregar diferente. Não, se você pregar diferente, você será chamado ladrão e salteador. Que nós temos que prestar atenção. Jesus diz que muitos no fim das eras vai vir falando no nome dele, mas não somos dele. É por isso, porque a pessoa vem falando no nome de Jesus, mas pregando o que Jesus não pregou, falando o que Jesus não falou, compreendeu? Fazendo o que Jesus não mandou você fazer. Então Jesus já deixou a Bíblia escrito, já foi para ensinar nós o caminho certo. Então nós não podemos desviar do que está escrito, que ele diz que os céus e a terra passaram, mas minhas palavras não passaram. Ele diz que nenhum traço da lei poderia ser tirado, nem aumentado, nem diminuído. Aquele que diminuir e aumentar será chamado o menor de todos no reino e escravo de todos ainda. Amém? Receba aí e passe essa mensagem para os irmãos aí. Se você ajudar também, apertar aí, dar um like, compartilhar a palavra de Deus para outras pessoas, você também está ajudando na obra, igual o profeta, igual o cantor. Você está... Dependendo do que você fazer com simplicidade. Se você fazer com simplicidade, Deus recebe. Não podemos fazer com granduria, cantar por boniteza, tocar por boniteza, fazer as coisas por boniteza. Nós temos que fazer para ficar bonito para Deus, não para os homens. E a boniteza para Deus é simplicidade. Tudo que você for fazer, você fazer com simplicidade. E não ter exaltamento com seus irmãos. Todos nós somos iguais. Preto, branco, vermelho, roxo, toda cor. Somos todos filhos de Deus. Mas só porque nós temos que ser obedientes a Deus, que senão é chamado filho de Deus aqui, mas o dia que aparecer na frente dele não é filho. Porque desobedecemos a simplicidade que Jesus fez. Amém?